Ai, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse bocejo porque já tá boa madrugada aqui. Ai, tá muito frio. Sejam muito bem-vindos a esse podcast que vocês já aprenderam a amar, já amam, já consomem, já gostam, já nos adoram, já divulgam ou não. Se você está chegando aqui agora, eu sou Jorge Fernando Cabral, também conhecido como Nego Jorge. Este programa é uma coprodução minha e de Guilherme Demore, ou @DemoDemore, que essas são as nossas redes sociais. Meu Instagram é Nego_Jorge, o dele é @DemoDemore. Desculpa o bocejo, tá? Já tá tarde, mas eu tenho que gravar mais um episódio. Porra, já é meia-noite, tenho que trabalhar. E tá bem frio. O Instagram do podcast é o @poduniversoverso, @gmail.com. Fora isso, nós temos também o nosso e-mail. Deixa eu só virar a chave aqui, ó. O nosso e-mail, ele é o poduniversoverso@gmail.com. Lá vocês podem mandar perguntas, temas para o nosso programa Conselhos Universais, temas para os nossos programas. Tá, eu juro que eu vou parar de bocejar. Eu vou tentar. Enfim, interagir conosco lá também. Eu tenho um Twitter e ele é o @NegoJorge_. Eu não falo muito lá. Não, às vezes eu falo sim. Tem vezes que eu fico alta cara sem falar. Mas é recente, eu tive Twitter uma vez há muitos anos atrás. Vocês não querem saber, né? O episódio nem é sobre isso. Ai. Hoje sou eu novamente. Tô gravando alguns episódios aí pra gente ter no bolso. Falei que não ia bocejar e bocejei de novo, né? Olha aí. Mas, como vocês já sabem, porque tá no título, e eu fico repetindo sempre, já tá chato. Todo mundo sabe que eu sei, que você sabe qual que é o tema do episódio. Mas eu vou falar sobre um episódio de uma série. Esse não é um Pode Criticar. Mas é também um tema que vem me incomodando muito, assim, porque eu assisti esse episódio e vi que todo mundo estava interpretando ele de uma maneira diferente. E a arte, mais ou menos, deixa lacunas pra gente ir preenchendo conforme a nossa interpretação. E eu acho que eu interpretei diferente e quis falar bastante sobre isso, que é sobre o segundo episódio da quinta temporada de Black Mirror. O episódio é o Smithereens. Deixa eu só ver aqui. Smithereens, segundo a menina do Google. Smithereens. Que tradução é tipo os pedaços, os cacos, pedacinhos. É uma das traduções para esse termo. Smithereens. Eu tô botando ela a falar aqui no meu fone de ouvido. É bem engraçado. Óbvio que vocês não vão ouvir, mas é Smithereens. Ela fala Smithereens. Enfim, a minha contestação sobre o episódio é que Smithereens não é um episódio sobre redes sociais, como ele também fala muito disso, mas eu quero desenrolar um pouco no decorrer desse programa. Todo mundo já conhece Black Mirror, todo mundo já tem intimidade com isso, já é uma série que não tem só a hype, mas tem sucesso, que é muito bem produzida, que é muito bem escrita, principalmente. Muitos episódios, a maioria deles, na verdade, são escritos pelo Charlie Brooker, ou acho que o nome dele é Charlton, mas eles chamam ele de Charlie Brooker, que é um dos roteiristas da série, acho que é o principal roteirista, e escreveu esse episódio. Eu só gosto de falar que, assim, a minha relação com Black Mirror, ela é muito antes do Netflix, porque eu sou muito fã de uma série que é precursora de Black Mirror. Deixa eu baixar um pouco a trilha que tá me incomodando, deve estar incomodando vocês ou não, mas tá me incomodando. Que é Twilight Zone, ou Além da Imaginação. Que eu fui assistir moleque no SBT, ela passava no SBT, sei lá, ali por 2005, 2006, mas é uma série de 2002, é uma série de um pouco antes da
da crise dos roteiristas de 2007. Entretanto, todavia, porém, eu fui descobrir alguns anos depois que ela é derivada de uma outra. Ela, na verdade, era uma releitura, uma continuação do Twilight Zone original, que é de 1959. E eu consegui assistir alguns episódios e, tipo, cada vez eu pirava mais na série, cada vez eu achava mais louco. Tipo, ela passava no SBT muito na madrugada, tipo, depois da meia-noite. E eu, moleque, ficava assistindo aquelas coisas e pirando. Que é bem parecido às aspirações de Black Mirror, só que Black Mirror ele trata de temas mais atuais. E Twilight Zone, ou Além da Imaginação, ela tinha um tom mais dramático, ela tinha um narrador dando a introdução do episódio e depois o fechamento, tipo, a lição de moral. Maravilhoso. Enfim, acabei me tornando muito fã da série numa época que não tinha internet, então eu dependia da TV aberta, e depois quando teve internet eu procurei uns episódios antigos, mas nunca me interessei pra baixar ela, vi tudo na internet, até porque o SBT passava muito, e eu cheguei a ver muitos episódios, vi episódios repetidos e adorava. Procurem, vale bastante a pena. Tanto a de 59 quanto a de 2002 é um negócio assim mais... tem menos charme, mas tem roteiros muito bons. E a de 59 tem episódios maravilhosos, que um dia eu falo sobre. Mas, quando eu fiquei sabendo que ia estrear Black Mirror, isso em 2011, ela estreou em dezembro de 2011, e eu tava ali já ao redor dela, eu fiquei muito empolgado, porque eu nunca tinha... Desculpa, gente, eu bocejo, tô com muito sono. Eu vou parar. Eu nunca tinha visto nenhuma outra série parecida, eu adorava a premissa, eu adorava os episódios serem histórias separadas, eu adorava a liçãozinha de moral no final, enfim, tudo que contemplava a série, eu adorava. E quando falaram de Black Mirror e ver aquele hype e tal, eu pensei, porra, preciso ver essa série. Tanto que o primeiro episódio eu assisti, tipo passou na gringa lá, estreou em... acho que tem a data. Foi dezembro de 2011, mas assim, uma semana depois eu tava com ele no meu computador. E eu não tenho intimidade nenhuma em baixar episódio da internet. O Demore é o rei do torrent. Eu ainda mais naquela época, menos ainda. Eu não sei como eu catei e consegui baixar o primeiro episódio. E eu fiquei, tipo, abismado com o primeiro episódio, sabe? Pensei, cara, é muito mais pesado do que eu imaginei. Que é aquele episódio do porco. Eu acho que o nome é The National Anthem. Eu sei que a tradução era tipo hino nacional. The National Anthem. Meu inglês é horrível, vocês já perceberam. E depois de um tempão eu fui... Daí eu assisti aquilo, não consegui mais baixar os outros, desisti. Aí passou alguns anos, sei lá, 2, 3, ela entrou na Netflix. E eu comecei a assistir a série de novo, né? E eu gosto muito dela, da série. Ainda gosto mais de Além da Imaginação, mas tem episódios da série que eles são, tipo, muito, muito maravilhosos. E basicamente Black Mirror, depois que tu assistir um episódio, tu sabe que sempre vai dar merda no final. E meio que tu já adivinha as merdas. Se tu forçar um pouquinho, tu consegue saber o que vai acontecer no final, qual que vai ser a catarse. E eu gosto muito dos episódios que, tipo, me surpreenderam realmente. Então, tipo assim, meu episódio favorito é o terceiro episódio da primeira temporada, que é o The Entire History of You, que é aquele do olho, que tu tem um chipzinho na orelha e teu olho grava tudo, do cara que tá sendo traído pela mulher. Se vocês não assistiram Black Mirror, só um aviso, né? Eu vou dar muitos spoilers sobre esse episódio que eu vou falar, e já dei um spoiler sobre esse outro episódio. O legal é assim, ó, se vocês não assistiram esse episódio que eu vou falar, assistam e voltem aqui. Eu acho que vai valer mais a pena. Mas enfim. E depois eu gostei muito do primeiro episódio da temporada 4, aquele... Eu acho que é assim que está flat. É o USS Callister. Adoro esse episódio também, é o meu segundo favorito. E na quinta temporada eu assisti aquele Bundeglish lá, que lá que tu tem as escolhas, mas tu não tem escolha nenhuma. Mas na verdade é uma reflexão muito bonita aquele episódio sobre o controle da vida. Eu não dei muita bola pra quinta temporada. Até saiu e eu vi umas pessoas falando meio mal, sabe? E daí eu falei tipo assim,
né? Eu já não tava muito empolgado, não. E até que esses dias, ontem, sei lá, tava em casa sem ter o que fazer, pensava, vou ver um episódio. Só que eu não queria ver o primeiro nem o terceiro, que eu vi muita gente falando muitas coisas desse episódio. E daí eu li a sinopse do segundo episódio, e ela era tipo, um fulano de tal sequestra um membro do não sei o que, babá. O que eu achei que ia ser o episódio? Eu achei que basicamente o cara ia sequestrar e o episódio ia ser dentro do carro, tipo eles viajando pelo Reino Unido. Olha os gatos bem loucos, como sempre. Eles viajando pelo Reino Unido, o cara sendo o sequestrador e a vítima. E no desenrolar do episódio tu ia descobrir o porquê que o sequestrador estava fazendo aquilo. E basicamente sim, era isso, só que eles não andaram muito de carro, logo o carro para. E isso é uma das coisas que me decepcionou no episódio, mas logo depois eu entendi toda a premissa. O que me chateou é que muita gente não aceitou o final, ou tipo, criticou o final. E Black Mirror tem muito disso, assim, tu tem que se deixar... Tu tem que... É reflexão, acho que toda obra artística, mesmo de entretenimento, mas Black Mirror tem muita discussão no diálogo da série inteira, assim, tipo, no roteiro dela, na maneira como ela é filmada, na mensagem que ela quer passar. Tem muita discussão, só que tem tanta discussão foda que às vezes a gente a primeira camada já é bem complexa e a gente para por ali. E tipo, Hang the DJ também é um dos meus episódios favoritos, e eu vejo que muita gente talvez não tenha sacado o que significa, sabe? E esse foi o episódio que acabou, eu tava assistindo com a Duda, e daí ela ficou tipo, tá, e aí? E eu falei, não tem mais e aí. E agora eu vou dar uma explicada no que é o episódio e depois eu vou voltar na reflexão. Basicamente, conta a história do Chris. O Chris é um cara que ele passou por um trauma recente. Tu vai descobrir durante o episódio que ele perdeu a mulher num acidente de carro e ele perdeu a mãe dele recentemente. Então ele tá nessa... Ele é um cara com alguns problemas. Ele tá com trauma. Ele tá superando lutos ainda. Ele tá se recuperando de traumas e se recuperando e vivendo lutos. E ele trabalha num aplicativo de motorista, tipo Uber. E todo dia ele fica parado na frente de uma empresa que é como se fosse, tipo, sei lá, o Instagram. Uma corporação gigantesca, assim, de uma rede social. E ele fica lá todo dia esperando, pega um passageiro, leva, só que ele sempre pergunta se esse passageiro trabalha nessa filial da empresa. Até o dia que ele realmente pega um passageiro e o passageiro trabalha lá. Então tu descobre muito rápido que ele quer, se tu ler a sinopse, que ele quer alguém de lá pra sequestrar, por algum motivo. Até aí não tem tanto sobre a história do Chris, e eu tô contando mais aqui. Mas tu vê que ele é sozinho, ele tenta não perder o controle diversas vezes. Ele é um cara muito inseguro, assim, ele te passa... O ator que interpreta o Chris, que eu nem fui atrás pra ver quem que era, consegue te dar uma sensação de angústia e insegurança durante todo o episódio, que é, tipo, incrível. Porque tu tá toda hora angustiado, toda hora tu tá ansioso, e o episódio, ele é gravado nisso. Até a, entre aspas, catarse, né, ou plot twist, enfim, mas é um momento catártico do episódio. Ele te deixa muito angustiado e fazendo tu ansiar por esse momento, e é proposital. Basicamente ele pega esse rapaz que trabalha na empresa, dá a voz de sequestro, tipo assim, ele vai levar o rapaz até o destino, ele desvia da rota, o cara tá no celular, então o cara tipo não tá nem vendo o que tá acontecendo, ele tá cagando. E ele fala que é um sequestro. E o cara fala, tipo assim, cara, na real, tipo, é meu primeiro, segundo dia na empresa. Eu não tenho influência nenhuma ali. Por que o Chris queria sequestrar alguém da empresa? Porque ele queria falar com o dono. Tipo, sequestrar alguém que trabalha no Facebook porque tu quer falar com o Mark Zuckerberg. Basicamente é isso. E o episódio vai se desenrolando nessa função. Eles... participam de uma perseguição policial, onde eles acabam tipo batendo numa antena, num terreno baldio, fica o carro parado lá. Um terreno baldio, um terreno aberto, tô falando que nem velho.
E os policiais de longe, ele fala que é um sequestro e beleza, tá ali sequestrado e ele já fala o que ele quer. E ele vai atrás de... O estagiário vai atrás de tentar o número do dono da empresa pra ele conseguir esse contato. Beleza, expliquei um pouco do que é o filme e do filme, o episódio, que tem 1 hora e pouquinho, acho que 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 4. Mas essa parte é muito rápido até ele já conseguir o passageiro. Acho que nos primeiros 20 minutos de série, do episódio, eles já estão já estão parados, sequestrados, tu já consegue entender todos os objetivos do Chris. E o que acontece? Por que muita gente confunde que é um episódio que fala só sobre rede social? E ele também fala disso. Mas o episódio ele fala de ambiguidade, ele fala de ganância, ele fala de várias coisas. Todos os personagens eles são ambíguos. Todos os personagens eles são um pouco de vítima, mas em certas partes, em certos tons, eles são um pouco de culpado também, sabe? Um pouco de réu e um pouco de vítima. O episódio ele dança muito com essa ambiguidade dos personagens, tanto do Chris, que eu vi muita gente criticando, tipo assim, o Chris ele é um profissional de TI, mas como ele é burro, como ele se perde, como o plano dele parece ser muito bom, mas ao mesmo tempo é muito ruim. O que é legal de entender que o Chris, ora ele é inteligente e ele é um especialista em tecnologia, porque ele é um funcionário de TI, e ora tipo, ele é muito analfabeto tecnológico, é que ele é uma pessoa. O Chris ele não é um psicopata, o Chris ele não é uma pessoa maldosa, ele é uma pessoa que está numa situação desesperadora, passou por um trauma, está sentindo uma dor gigantesca do luto, que só quem passou por algo parecido consegue mensurar. E ele tá desesperado para tirar aquela angústia do peito dele. Então, o Chris, ele é muito inteligente, mas no momento ele é mau. Então, durante o episódio, ele vai cometendo várias gafes, assim, nesse sequestro dele. Mas assim, ele nunca sequestrou alguém. Eu nunca sequestrei ninguém. Eu nunca cometi um crime, assim como ele. Não é tão fácil como vocês imaginam, ou como a gente julga uma pessoa. Então, até a pessoa mais inteligente do mundo, que é boa, e geralmente quem é bom tem que ter muitos traços de ingenuidade. O Chris, ele é inteligente, mas ele é ingênuo. Então ele acaba errando muito nesse processo do sequestro. Só que esse é o primeiro passo, sabe? O episódio que te mostrar que existem diferenças motivacionais entre cometer um crime, entre aspas. Diferenciar, tipo... Não justificar, mas diferenciar, tipo, um psicopata de uma pessoa que está desesperada numa situação onde ela não aguenta mais viver naquele mundo e naquele meio que ela está inserido. E o Chris, ele é essa pessoa, então ele não é burro, ele é um ser humano, simplesmente, ele acerta e erra. E a maior prova que ele é muito inteligente é a parte do episódio que ele fala da arma falsa. Na verdade, a arma era verdadeira, então aquilo era a jogada dele para realmente ele conseguir falar com o CEO da empresa, que é o Billy Bauer, o nome do CEO. Também é um personagem muito com duas facetas, muito ambíguo, assim. Até certo ponto do episódio tu não sabe se as pessoas são boas ou ruins, bem nessa definição, sabe, de bom e ruim, mesmo não existindo um 100% bom e nem um 100% ruim. O episódio fica te jogando assim de tipo, tá, mas olha que pessoa pão no cu, olha que pessoa legal, olha que pessoa pão no cu. Não, mas ele é pão no cu por causa disso. Daí, na verdade, ele é legal, mas ele é legal por causa... Então, é muito da nossa realidade, muito de nós nos moldarmos conforme as situações. De tanto ser um pau no cu, tanto ser um cara legal. O Chris, enfim, eu vou resumir aqui que ele consegue o contato com o cara. O Billy lá, ele tá tipo num retiro espiritual onde ele não vai falar com ninguém durante 10 dias. Tipo, faz 3 dias que ele tá nesse retiro. E daí as pessoas são bem relutantes de levar a situação do Chris. Essa é uma outra discussão bem legal do episódio. Que a CEO responsável pela empresa, ela reluta bastante em levar esse problema pra ele. Acaba levando numa situação desesperadora. E na verdade o Billy acaba descobrindo o número do Chris e ligando, e eles têm um diálogo depois de muito sofrimento.
E aí que tá, até chegar nessa parte, tem muita reflexão, tem muito tema que é abordado. O episódio ele aborda sobre racismo, ele aborda sobre preconceito, ele aborda sobre depressão, ele aborda sobre diversos temas. Sobre esse nosso vício inerente em rede social, essa coisa que a nossa vida social ela tá conectada em aparelhos e a gente não consegue mais ter uma vida social fora disso. E isso são coisas assim muito óbvias, assim, que estão muito nas primeiras camadas do episódio. E tu fica um tempo inteiro pensando assim, tá, mas o Chris tá fazendo tudo isso por quê? Ele perdeu a mulher e tu descobre que ele perdeu a mulher porque ele tava no celular. Ele é bem tocante essa cena, ele vai falando que tipo, ele tava viajando com ela, ele parou um segundo pra olhar o celular e ele dá as justificativas dele e ele acaba batendo num outro carro e quem leva a culpa é o cara do outro carro porque tava embriagado, mas a culpa é dele. E ele ficou quieto esse tempo todo porque ele não queria ter mais essa culpa, mas ele acha que foi ele que matou a mulher dele. Por isso que ele quer tanto falar com o CEO dele. Tu pensa, ele quer falar, ele vai destruir o cara. Na verdade, toda a saga dele é pra contar essa história pro dono da empresa. E é muito louco porque no primeiro momento o dono da empresa, que assim, tem mais ou menos a mesma faixa etária que o Chris, eles têm tipo 30 anos. Um profissional de TI que ficou naquilo e o outro foi aquele CEO clássico do Vale do Silício que tipo é bilionário. E ele fala que o CEO, o Billy, ele falou que ele perdeu um pouco a mão porque quando ele criou aquela rede social, ele queria só conectar as pessoas. E aquilo acabou tornando outra proporção incontrolável. E essa é a ambiguidade dele, tipo, tu não sabe até que ponto isso é verdade ou não. Porque se tornou incontrolável, mas ele vende aquilo como uma maneira que ele queria que fosse, e não é, e lucra bilhões com isso. E como todo episódio de Black Mirror tem uma grande relação com tecnologia, a todo momento tem alguém filmando, tem um tweet acontecendo, claro que disfarçado em outras redes, né, com outros nomes, mas tudo que tá acontecendo, nossa, chutei o microfone, tudo que tá acontecendo, todo mundo tá sabendo, então tipo, aquilo ali que tá rolando, esse sequestro com esse objetivo, já o mundo inteiro já tá sabendo. A polícia já tá toda ali, já tem atiradores de elite apontando a arma pro carro do Chris e do sequestrado que é o Janden. Eu não sei falar nomes em inglês, de ingleses. Mas esse é outro personagem bem interessante, porque ele é o episódio inteiro como vítima, mas é muito louco porque quando o Chris pega ele, acha que ele é alguém importante porque ele tá de terno, ele fala que ele é só um estagiário que tá no seu primeiro dia, tem um puta confronto aí até com certo preconceito, e o Chris desabafa e diz assim, porra, como assim tu é estagiário e tá de terno, tá ligado? O que tá acontecendo com os nossos jovens? E ele fala que ele pediu o terno emprestado ou comprou pra impressionar no seu primeiro dia. A princípio ele só é uma vítima de tudo isso que está acontecendo e ao mesmo tempo ele também tem a culpa dele, porque durante todo o percurso ele estava no celular. Só que ele tem culpa por não querer fazer diferente dos outros jovens da idade dele, 19, 20 anos, ou ele também é só mais uma vítima de ter nascido nessa geração que já é inserida nesse meio totalmente, entendeu? É muito louco porque ele parece um personagem bem secundário e mal explorado, mas ele é a definição de tudo aquilo. Tem o criador, que é o Billy, tem a pessoa que sofreu com isso, que é o Chris, e tem o consumidor disso, que é o Janden. Acho que o nome dele é Janden. E esse trio assim consegue nos envolver muito bem. Mas voltando a falar do Billy, ele fala que tipo, ele não queria que tivesse chegado naquele ponto, mas chegou e lucrava milhões com isso. E quando o Chris acaba de contar a história e ele começa a justificar, o Chris fala, não, eu não quero a tua justificativa, eu não te pedi pra que tu falasse, eu não quero nada, eu só queria que tu me escutasse. E daí e no episódio assim, nos primeiros, 20 minutos, tu percebe que ele não quer matar ninguém, certo? Tu percebe que ele vai cometer suicídio no final do episódio. Isso tipo é óbvio. Mas ao mesmo tempo tu percebe que é pela angústia e pela ansiedade. Angústia e ansiedade é o que permeia todo o episódio até o final dele. O episódio também ele traz aquela discussão de tipo,
Por exemplo, esse podcast que eu tô fazendo, o Zuckerberg tá escutando ele em casa, porque tudo que nós estamos conectados, nós estamos sendo vigiados, como Snowden já entregou. E é muito foda que a gente sabe disso, mas trata isso de uma maneira muito natural, sabe? É muito louco na nossa sociedade, a gente sabe que a gente está sendo observado, e o episódio mostra muito disso a partir do momento que a empresa começa a ter mais dados de acesso do que a polícia. E já envolve o FBI muito rápido, tudo acontece muito rápido. Tu vê que, tipo, e não é porque o episódio denunciou isso, a gente já sabe há muito tempo que acontece. Essa vigilância de quem tem esses bancos de dados pra cima de nós. Mas eu quero chegar na cereja do bolo do episódio, que é a parte que vai mudar, que muda a reflexão. No fim, o Chris conversa com o Billy, desliga, Billy não tem muito o que fazer, e ele liberta o refém, o Janden, sei lá. E o Janden saca que, tipo, não, eu vou sair daqui, ele vai se matar. E o Janden fala, tipo, não, eu não vou sair. Lembrando que tem atiradores de elite apontando o rifle pro carro. E no meio dessa discussão, o Janden tenta pegar a arma do Chris pra ele não cometer suicídio. E eles começam a brigar dentro do carro. E a cena final, tipo assim, não aparece o que aconteceu, mas o atirador de elite está com o Chris na mira e atira. Aí que pra mim vem tudo que o episódio construiu é pra essa parte. Por quê? O episódio não mostra quem levou o tiro, nem o porquê, nem se, tipo, atiraram no refém. Porque assim, ó, Black Mirror, o que tu esperaria? Tá, o atirador foi lá e matou o refém. E depois o Chris se matou. Sei lá, o mais trágico que eu poderia imaginar seria isso. Ou o Chris acabou matando o Janden com a arma e... Enfim, existem várias teorias em cima disso. E quando o episódio acaba, ele mostra que aconteceu uma tragédia porque mostra a reação das pessoas em relação àquela notícia. Tipo, o pessoal recebendo a notícia no celular e ficando espantado. Tu sabe que aconteceu alguma coisa. Mas a grande cereja do bolo é que não importa o que aconteceu. E foi uma discussão que eu tive com a Duda, que depois levou na gravação desse episódio. A grande reflexão é que a gente necessita de uma tragédia para poder pensar, para poder refletir. Quando a gente assistiu esse episódio, não teve um final definitivo, não teve aquela definição de final, e não se fez questionamento nenhum sobre tudo que englobava, todas as outras discussões, que é a rede social, que é a depressão, que é a angústia, que é trauma, que é luto, que é vigilância por parte de corporações. Jogou tudo isso no lixo porque não teve um final catastrófico, não teve aquela catarse que foi muito bem definida. E acho que essa é a pior parte do ser humano. E é isso que o episódio denuncia, entre aspas. Na minha visão, obviamente, né, gente? Eu só tô tentando preencher lacunas. Que a gente espera muito por uma tragédia. A gente anseia por uma tragédia, até como forma de entretenimento, para que geralmente a gente tenha reflexões. E a gente tem exemplos aí, tipo Amazônia, Brumadinho, morte em comunidade de crianças e de inocentes, jovem de 17 anos negro que é açoitado porque roubou um chocolate, tá ligado? A gente só começa a refletir sobre os erros da nossa sociedade ou sobre os caminhos tortos que a gente está tomando a partir de tragédias, entendeu? É isso, na minha interpretação, que o episódio quis dizer. E ele não te entrega a tragédia, tu não sabe o que aconteceu. Tu não sabe se o tiro não atingiu, sei lá, uma criança do outro lado da rua, porque tem outras pessoas no meio desse lugar onde eles estão. E não é importante. A reflexão foi feita, eles te deu todo o material, só que tu não quer ler, tu quer a treta, tu quer uma motivação catártica ou catastrófica, sabe, pra justificar aquilo, porque senão, não sei o que aconteceu, foda-se, eu vou aqui pegar meu celular. E até o roteirista, ele porra, perdi o nome do cara, o Charlie, ele comenta que o mais legal foi, tipo, ele não ter feito esse final definitivo e ninguém ter sabido
ninguém soube o que aconteceu realmente. E ele falou que, tipo assim, ó, aquele dia talvez era o dia mais importante e mais marcante da vida do Chris e da vida do Janden. Mas pra quem tava ao redor, era só mais uma notificação no celular, era só mais um pop-up lá, pop-up. Eu sou muito ruim nos termos em inglês, né? Vocês perceberam? Mas era só mais uma notificação que tu abre uma notícia de uma tragédia. Entendeu? Que louco como a nossa... essa sociedade instantânea, ela tira o peso de diversas coisas. Então, pra ele estava sendo um dia muito louco, pra alguém do outro lado do mundo era só mais uma notificação. E ele falou que o mais louco era, tipo, as pessoas, depois que viram o primeiro episódio, que ele sabia que isso ia acontecer, é tipo, qual a primeira coisa que ela faz? Puxa o celular e vai buscar a teoria na internet sobre o que aconteceu. Ai. É louco, né? É louco. Então, isso me incomodou muito, tipo, de quantos mais, talvez, tenham enxergado desse jeito esse episódio. Nossa, do nada desliguei o som. Aí. E como a reflexão definitiva é isso. Que a gente não precisa esperar que aconteça uma grande tragédia, não precisa esperar que as coisas cheguem no ápice do nonsense pra que a gente se ligue de coisas que estão na nossa frente, entendeu? Não tô aqui pra dar lição de moral em ninguém, entendeu? Cada um sabe o que faz. Também sou puta viciado em todos esses tipos de coisa. Inclusive tô usando um meio desses pra chegar até os ouvidos de vocês. Mas eu acho que esse episódio merece um pouco mais de consideração, o Smithereens, e um pouco mais de respeito, que assim ele se tornou um dos meus episódios favoritos de Black Mirror. Acho que ele já tá em segundo lugar. E pra superar ali o primeiro, que é aquele do olho, eu acho muito bom aquele episódio, meu Deus do céu. Até não é o Charlie que escreve, aquele lá é Jesse Armstrong, que é o roteirista daquele episódio. Ai. É muito louco, né? É muito louco como a gente cria empatia com vilões humanos. E nesse caso, o Chris é vilão, depois o Billy é vilão, e ninguém é vilão, e ninguém é mocinho. É muito foda. É um episódio que vale muito a pena pra quem não viu. Quem escutou tudo isso e quer ver, vale muito a pena. Ansiedade, angústia, como já falei, depressão, vício em redes sociais, luto, mas principalmente com a nossa falta de empatia, eu acho, de sentimento em relação a coisas que já estão erradas e que a gente tem que depender de uma tragédia para refletir sobre ela, sabe? Não quero ser falso moralista aqui, isso pegou pra mim provavelmente porque eu devo ter esse problema. Talvez possa ajudar alguém a enxergar de maneira diferente, tá? O episódio era isso. Porra, fazer sozinho é ruim, porque tu fala muito e fica com a boca seca e se perde. Falta demore. Eu tô gravando sem demore saber, só vou soltar na hora que ele ouça. Ai. Então é isso, meus lindos de tão bonitos. Esse foi mais um monólogo do Universo Inverso. Não é um pode criticar, que nem eu falei assim, o episódio tem coisa maravilhosa, é muito bem escrito, é muito bem ambientado, como ele tem muita cena dentro do carro, ele é bem claustrofóbico, ele te dá essa coisa tipo de claustrofobia do Chris e da liberdade do Billy, que tá nesse retiro, que é um lugar lindo, aberto e desértico. Essa ambiguidade do episódio em si é maravilhosa. Assistam, se já assistiram, quiserem comentar, discordar também, fiquem à vontade. Ai. Obrigado a todo mundo que nos ouve, sério mesmo. Tem muita gente que tromba no rolê e vem falar, e eu falo muito obrigado, eu falo mesmo, pra nós é gratificante. O pessoal também pedindo que voltasse o podcast, foi uma coisa maravilhosa, tipo,
senti necessidade de, tipo, eu tenho que gravar alguma coisa pra jogar. Até eu e o Demore se concentrar e conseguir gravar alguma coisa juntos. Mas a gente agradece bastante, tá? Quem não desiste de nós. Espalhem a palavra, caros telespectadores, mandem sugestões, mandem críticas. Não crítica vazia, né? Manda uma crítica que vai poder nos agregar. E sugere algum tema e vem falar com nós aqui. A gente tá devendo alguns temas que é aqueles de coisas da infância, saudades da infância. Eu tenho guardado tudo que vocês mandaram no Instagram. Fiquem tranquilaços que vai rolar isso aí também. A gente tá devendo muito episódio. A gente vai gravar muita coisa aí, tá? Um beijo no coração de vocês. Uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia. Não sei em que hora vocês estão ouvindo isso. E é isso aí. Sigam-nos nas redes sociais e nos divulguem se vocês quiserem, né? Beijo.